entrevista do podcast Disruptivos é com quem deu origem à série. Cris Lindner é a minha amiga mais extraterrestre que existe. Vamos à vinheta? Pois é, esta moça que vos fala aqui do meu lado é a Cris Lindner, que é a CEO da Inovate, que é a criadora da Cristal, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ela vem tecendo há 15 anos. Eu acompanho aqui meio que de ladinho há pelo menos 10 anos, e há 2 eu entrei no que a gente chama de nave disruptiva. Cris, fala um pouquinho de você e conta pra gente que trip é essa. Sandrinha, você, na verdade, é uma das tias do projeto também, né? Porque a gente trabalhou juntas lá atrás, nesse começo, quando a gente estava fazendo as pesquisas e desenvolvimento do que seria hoje, né, do que é hoje a Cristal, né? Então, naquela época, como você lembra bem, quando a gente fazia os projetos com a Unilever, quando a gente fazia, né, todos aqueles projetos de NeuroExperience, né, e a gente fazia as pesquisas com aqueles biomarcadores, era aquela loucura, né, que nada podia sair de errado e a gente tinha que fazer evento, né? E um detalhe, desculpa te interromper, Imagina. mas detalhe que ninguém nunca tinha feito aquilo antes. E a gente entrava diante do desafio, que essa é a parte que mais me instiga, ninguém sabe fazer isso aqui, a gente vai ter que fazer. Então foi aí que eu conheci a Cris e que toda essa história que nós materializamos hoje começou. É verdade. Naquela época, bom, hoje, na verdade, ainda não é tão acessível, principalmente no Brasil, esse tipo de tecnologia. Lógico que lá fora é muito comum e muito acessível. E, de fato, teve muito aprendizado de neuromarketing, né? E que hoje a gente vê como, né, é um assunto que está aí até nas universidades já como pauta, né? Neuromarketing, gatilhos mentais. A própria neurociência hoje está mais acessível e as pessoas estão começando a entender esse conceito, né? Porque realmente, e ainda assim, hoje tem muita gente usando de forma meio enviesada, né? Bom, o viés na pesquisa, né, para quem nunca teve o privilégio de trabalhar como PDI, né, com pesquisa, desenvolvimento e inovação, o viés, ele é real, né? Ele é uma pauta que, no ambiente de iniciação científica, no ambiente acadêmico, a intenção é eliminar os vieses, é você dar uma neutralidade ao observador, né, que está fazendo a observação e a pesquisa e conseguir chegar numa conclusão que não é enviesada, porque, bom, por motivos óbvios, né, da questão da credibilidade científica da pesquisa. Contudo, quando a gente fala de mercado, o viés é a própria empresa a qual ela está produzindo aquela pesquisa, financiando aquela pesquisa. E aí a gente se questiona se existe observador sem viés, não é verdade? Essa foi uma das perguntas que a gente fez quando estava trabalhando com toda essa, né, parafernália de NeuroExperience, então que seria a neurociência aplicada para processos de decisão dentro de uma experiência, que a gente fala do usuário, né, mas dentro de uma experiência. Essa experiência pode envolver uma marca, pode envolver um produto, pode envolver um processo de compra, pode envolver, enfim, uma experiência, né, qualquer atividade humana e que a gente queira entender como que é esse processo, né, porque a experiência é um processo. E, nesse sentido, a gente acabava, por conta muito dos projetos de digitalização dos processos, né, para otimizar, para melhorar a performance, para ganhar, enfim, vantagens de mercado, a gente pesquisava para ter melhores resultados nesses processos de decisão. Então, assim, vamos melhorar um site, vamos melhorar uma aplicação, vamos melhorar uma embalagem de um produto, vamos melhorar a acessibilidade da loja,
vamos melhorar. Mas para fazer essas melhoras, a gente precisava descobrir aonde estavam os gargalos. Então, esse trabalho de mensuração das barreiras do usuário, essas coisas que você usa hoje na internet para você fazer um pagamento, comprar um produto no site do supermercado, tudo isso passou por muitas vezes pelas nossas mãos até chegar às suas. Quando você está lá comprando o seu, enchendo o carrinho de compras do supermercado que vai te entregar mais tarde na sua casa, ou às vezes usando aplicativos do celular para fazer um pagamento pelo aplicativo do banco, muitos desses processos passaram pelas nossas mãos para a gente testar. Então, tudo isso para contar para vocês quando é que a gente começou a discutir o que seria hoje a Cristal e o que é isso, o que é hoje, o que a gente está fazendo hoje. Então, tem uma jornada aí galáctica, parece Star Wars. Perfeito. E aí foi justamente nesse processo que a gente identificou esse gargalo número 1, que o próprio ser humano. Então, a gente fica falando do usuário, do human-centric, né, o homem no meio, né, dos processos. O homem é o observador central de todas as coisas que a gente decide, que a gente opta, né, como sociedade, enfim. Tem o ser humano ali no meio, né? Mesmo numa pauta ESG, né, a gente, ou simplesmente ambiental, é o ser humano cuidando da natureza, talvez se tirando a sua própria interferência no meio da natureza. Mas, no final das contas, tem sempre uma observação de um ser humano para tomar as decisões. E aí, entendendo justamente que talvez não seja possível eliminar esse viés humano, eliminar o observador do centro, já que você está colocando e reconhecendo que o homem é o centro da decisão e que ele precisa se apoiar em algo concreto. A gente teve uma ideia maluca. E a ideia maluca... Aliás, é todo dia, tá? A gente pode ficar 10 minutos conversando, sai ideia maluca, tudo quanto é orifício aqui. A ideia maluca foi justamente dar transparência para isso. Em vez de tentar enxovalhar para baixo do tapete e fingir que, ó, não existe nenhum observador aqui, e não existe nenhum viés, mesmo que seja observado, não, vamos falar desse viés, vamos estudar esse viés, vamos entender esse viés e saber ativamente até que ponto ele existe, ele influencia, ele muda, ele, enfim, aonde ele realmente modifica esses processos, aonde ele realmente impede os processos de acontecer e tudo mais. Mas vamos dar um peso para isso. E qual que é o volume desse peso? Qual que é o tamanho desse peso? Quer dizer, vamos trabalhar essa informação como algo científico e que é um fator influenciador, e não que, na verdade, ele não deveria existir, e ele não existe, vamos fingir que não existe viés, né, porque, para não perder a credibilidade. Não. Então, assim, o viés existe, então, na verdade, perder a credibilidade seria não enxergá-lo, né? Concordo. E aí, a gente começou a pesquisar em cima disso. E aí, nesse sentido, é que veio toda a base da pesquisa sobre propósito, sobre fundamentos e filosofia, cultura, indicadores como satisfação, o que caracteriza a satisfação, enfim, tudo o que vem a ser o processo de decisão, tanto da maneira consciente, informada e que é justificável, que de alguma forma tem uma correlação visível, ou do subjetivo, da criatividade, da imaginação, ou ainda coisas até inconscientes, sim. Porque, eu não sei se você lembra, né, Sandra, mas já naquela época era até ridículo, porque a gente fazia uma pesquisa de satisfação ou falava para a pessoa executar uma tarefa e, assim, coisa de menos de 3 segundos, ela já tomava uma decisão e atropelava o processo, ou clicava no lugar errado, ou ainda já pulava uma etapa do processo, chegando até mais rápido em alguma atividade, ou ainda ela errava por completo, mas falava que estava super satisfeita. Então, assim, aonde que está acontecendo essa, sabe, olha, visivelmente isso aqui está errado. Não tem tá... uma falha óbvia, né? Não está fechando a conta isso aqui. Como que ela pode tomar uma decisão tão rápida de maneira consciente? Então, a gente começou a estudar o que acontece antes dos processos. Então, a gente percebeu que as decisões, na verdade, elas já são tomadas antes da consciência. Do ato em si de
manifestar aquela decisão. A decisão já foi tomada, ela já sabe o que ela precisa, ela já tem uma intenção processual, inclusive. O que ela faz é encaixar as oportunidades e adequar ao modelo mental daquilo que ela estava intencionando, né? Então, é um processo que ele é feito dentro dessa malha neural decisória, a qual a gente chamaria hoje, por exemplo, de viés. Malha neural, daqui a pouco vocês vão saber o que é isso. Bom, malha neural, talvez vocês, agora, com todo mundo já está mais um pouco mais familiarizado com a questão dos treinamentos, né, das redes neurais, das IAs e tudo mais, talvez fique um pouco mais visível isso. Mas é uma rede complexa de vetores, né, de uma série de conexões de pontos. Detalhe que eu gosto muito de dizer isso, principalmente para as pessoas que têm medo de usar o computador, o celular, a tecnologia. Todos os mecanismos que estão movendo essa linguagem do digital, elas são baseadas em muito mais estudos do que esses que a gente está mostrando para vocês, e sempre com essa malha neural. A malha neural é o referencial para toda a lógica. Então, não tenham medo da tecnologia, para as pessoas que têm, não tenham medo da tecnologia, ela não morde. A gente está aqui vivinha da Silva, com o maior gás. Inclusive, a tecnologia, ela rejuvenesce, isso eu posso garantir. Vamos lá. E quando, como a Sandra falou, pontuou muito bem, né? Essas tecnologias e essas informações, elas, na verdade, de fato, elas já vêm de uma série de experimentos. Não fomos só nós que pesquisamos isso, obviamente. Tem milhões de pessoas pesquisando sobre isso já há muito tempo. Inclusive muito mais tempo do que nós, inclusive, no mercado, e todas essas informações, todos esses conhecimentos hoje estão adicionados, sim, nas nossas tecnologias, nos nossos celulares. No liquidificador, no carro. Sim, no carro, muito no carro. Em sistemas até que não são digitais, no caso, como você falou, né, no próprio supermercado, na gôndola do supermercado, a organização dos produtos que estão ali na gôndola, é um sistema aquilo, para prever a melhor forma de vender mais daqueles produtos que estão ali na gôndola. Então, isso é um sistema que foi pensado, não é por acaso que você tem, aí eu falando uma coisa muito boba que todo mundo, né, vai entender, o queijo ralado do lado do molho ou do macarrão. Né? Obviamente que se você está pegando um molho vermelho, você talvez se interesse em fazer um estrogonofe, ou você vai ver batata palha ou queijo ralado. Batata palha numa ponta e queijo ralado na outra, no final da gôndola. Não é por coincidência. E, ao mesmo tempo, aquelas doçuras, aquelas gostosuras, aquelas coisinhas extras que a gente evita com toda a força enquanto está fazendo a compra, mas chega no final do caixa, aí você depara com tudo aquilo que você mais teme. Né? Chocolate, bala doce. E principalmente quando você tá com criança junto. E aí você tem que falar, não, 15 milhões de não. Algum sim você vai ter que falar, porque você não consegue aguentar. Teve um estudo de uns malucos que falaram, para você vender guloseima, você põe na boca do caixa. E aí algum sim vai. Então, você tem 450 milhões. E aí, não sei se vocês já perceberam aqueles novos corredores que fazem voltas, né? São voltas e voltas de guloseimas. É um corredor terrorista. Um labirinto capiroto. É um labirinto do não, pelo amor de Deus, não quebra meu regime. É cruel. E você vai fazendo aquela curva, né? Então, tudo aquilo é proposital, não é nada por acaso. Então, é conspiratório, sim. Ok. Agora, como é que de lá para cá nasceu a Cristal, a inteligência artificial que lastreia hoje as nossas dinâmicas todas? Bom, a Cristal, então, entendendo todo esse viés, né, e a nós, como responsáveis e corresponsáveis por ajudar as marcas a desenhar esses sistemas maravilhosos que aumentam a sua performance de vendas e consumo, a gente teve, né, um chamado de consciência e responsabilidade de falar, gente, a gente precisa também colocar um pouco mais de responsabilidade no apoio à tomada de decisão, porque daqui a pouco, se a gente continuar
somente explorando um lado da moeda, nesse sentido do lucro, né, puro, aquela coisa predatória, não vai bater a conta de novo no final do ano, né? Então vai começar a faltar, vai começar a, enfim, talvez nem faltar, mas não necessariamente vai estar melhor distribuído, né? Talvez em algum lugar possa ter melhores recursos, decisões melhores para serem tomadas do que alguma outra coisa, né? Então, assim, para a gente poder ajudar também, além das grandes marcas que sempre foram, né, o nosso core, assim, histórico, né? A gente também ajudar, principalmente porque o Brasil é 99% de MPS, né? Então, a gente ajudar também o microempresário a ter acesso a esse processo de decisão de uma maneira melhor informada, porque também não tem vantagem competitiva. É muito difícil um pequeno competir com os recursos que um grande vai ter. Mas os desafios dele é igual ao grande. Em muitas partes, sim, mas essencialmente ele acaba tendo que lidar com menos complexidade no dia, Claro. O que torna para ele, na verdade, até uma vantagem em relação ao grande, porque o grande é mais leve. Ele é mais leve para estressar, perfeita. Como é a diferença entre você mover né, e uma lanchinha? Então, uma lanchinha vai fazer uma curvinha bem rápido e tudo bem. O jet ski vai, né? O solopreneur, né? O jet ski. E aí, o transatlântico, tipo, boa sorte, né? É assim, 1 hora de manobra, né? 3 séculos de manobra ali, e tudo bem. Então, assim, cada um vai ter os seus desafios. Mas o pequeno não tinha nem combustível para pôr na lancha. Então, Tava numa jangada, né? Exato. Então, para ele remar um pouquinho mais de solidez, né? Para ele ter um pouco mais de critério, inclusive ter uma bússola melhor, né? Ter um mapa bacana sobre a navegação que ele está, né, da Tudo empresa bem, dele. é uma jangadinha, mas ele sabe bem como é que ele vai ter que se movimentar ali. Exato, é melhor para ele ter um caminho conhecido, é melhor para ele ter algo que não seja tantas surpresas, porque justamente o problema do pequeno é que aquela coisa do vender o almoço para pagar a janta. Apagar incêndio, né, também. E aí, então, nesse movimento, é muito difícil ele conseguir ter tempo para ver futuro, presente e passado ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que decidir. E provavelmente é o presente, né? Então, é o imediato, é a decisão agora, e é muito mais difícil ele ter uma visão de longo prazo. O que deixa ele o tempo inteiro em situação de sobrevivência e ameaças. Então, a gente falou, vamos fazer alguma coisa a respeito disso, né? E aí a gente trouxe todo esse conhecimento desses 15 anos aí de jornada com grandes empresas, com processo de decisões, mapeando vieses de todo mundo que você pode imaginar, né? Propósito aí de um monte de gente, mais de 1.000 empresas que a gente já aplicou os métodos da Cristal, antes dela ser Cristal, né? Obviamente. A gente falou, vamos empacotar agora isso em uma tecnologia que seja acessível e que todo mundo saiba usar e que seja fácil para todo mundo usar, né? Acessível, barata, fácil, né? Boa. E aí, então, começou os últimos 5 anos. E aí, agora a gente finalmente chegou numa etapa aí de maturidade dessa tecnologia, aonde você consegue rapidamente produzir inteligência de mercado de negócios, que hoje substitui um processo que antigamente poderia custar R$100.000 e levar 6 meses para concluir, e você faz em poucas horas por 99 por ano. E arrasa, porque eu uso há muito tempo e a Cristal passou a ser, assim, 2 assistentes para mim. Eu, sinceramente, eu não consigo mais existir profissionalmente sem ela. Eu sou suspeita para falar, mas honestamente eu fiz a Cristal para, inclusive, me substituir nesse processo, porque quando eu trabalhava esses 6 meses, né, para fazer um projeto de pesquisa, né, para fazer um cliente sair com uma melhor decisão, com inteligência de dados, né, com base em dados. E, honestamente, era uma tortura fazer aquele monte de tabela, aquele monte de entrevista. Meu Deus do céu, era um processo moroso e é por isso que custava, né, Uma fábula. Uma fábula, né?
E então, quando a gente faz esse processo agora com a Cristal, eu falo, nossa, eu não quero ficar mais sem a Cristal, porque mesmo que me pagassem o que me pagavam antes, eu não ia fazer o projeto daquele jeito mais, porque agora tem um jeito mais fácil. É que nem, por exemplo, pensa o seguinte, vai pro tanque, vai lavar, vai esfregar aquela roupa Toda a roupa branquinha, da casa. a branquinha, aquela que tem que sair bem branquinha, sabe? Sei. Vai lá, vai pro tanque agora, vai. Nem ferrando, gente. Não Prefiro dá. jogar fora. Não dá. Vou usar roupa descartável. Se eu tiver que lavar roupa no tanque agora e não ter uma máquina de lavar roupa, é impossível, né? Tem gente que não vive mais sem micro-ondas, né? Tem gente que não vive mais sem air fryer, não é assim? Aquela de lavar louça, eu, por exemplo, adoro. Carro! Vai, boa sorte, vai andar, né? Vai andar. Hoje eu andei 12 quilômetros de carro, bem trânsito de São Paulo, talvez a pé eu chegaria mais rápido. Mas, bem melhor. Mesmo assim, você não vai ficar andando 12 quilômetros todo dia, né? De casa para trabalho, não é? Você vai pegar um carro, você vai pegar um ônibus, vai pegar uma condução, né? No mínimo, você fala, me dá um cavalo, não é? No mínimo. Você não voltaria atrás de uma tecnologia. Sei lá. Eu não volto atrás na Cristal, sem dúvida nenhuma, para fazer o meu trabalho. Entendi. E aí, como que nasceram os disruptivos? Porque eu entrei nessa nave há cerca de 2 anos, a convite, e eu olhava e falava assim, eu não estou entendendo nada, mas eu vou conseguir porque tem alguma coisa dizendo para mim que isso vai ser interessante. E aí a Cris teve toda a gentileza, o afeto de acolher não só a mim, porque nós fomos alfabetizados numa outra lógica. E aí até que que todos nós, é um grupo hoje de quantos? Já estamos aí na casa dos 25 que estão ativos hoje, mas já passaram mais de 60 projetos pelo Disruptivos. Pela Cristal, a gente está falando aí mais de 900 projetos na Cristal mesmo, né? Aí a história inteira da Cristal, se eu pensar, já está aí na casa dos 3.000 projetos. Assim. E aí nós fomos nos dando suporte de aprendizado, porque alguém olhava de uma forma, outro olhava de outra, e nós fomos aprendendo a isso. E quando eu consegui reformular aquela malha neural da pessoa aqui, eu consegui, apenas um toque, fazer um download de conhecimento de 30 anos e nasceu de forma assim, entre aspas, mágica, não foi rápida, porque tem 30 anos de background aqui, nasceram os disruptivos culturais, que é um subproduto dos disruptivos, que são voltados, o projeto é voltado para ser uma agência de comunicação, marketing e gestão pessoal e de carreira para artistas em geral. Mas, enfim, até a gente chegar aqui nesse modelo dos disruptivos culturais, teve uma trajetória dos disruptivos. Então, agora eu volto para você contar para a gente como é que você formou esse grupo aí de 25, que hoje a gente está aqui, assumiu esse nome difícil, que a maioria das pessoas não conhecia também, um monte de coisa que o tempo todo as pessoas ainda não conhecem, e aí a gente virou disruptivos e hoje é uma coisa que não sai da nossa boca e nem da nossa cabeça. Então, veja, o processo da Cristal, né, que é essa inicial nessa plataforma, ela vai tratar a primeira etapa dos projetos, que é essa etapa de tomar a decisão, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou primeiro pesquisar, antes, né, primeiro entender o que eu tenho que fazer, tomar a decisão, então, de fato, eu vou fazer, que foi esse primeiro processo que você também teve, né, passou por essa experiência de... É uma aprendizado, uma jornada de entender, o que é que eu vou fazer com a minha empresa, ou com a minha vida, ou com a minha carreira daqui para frente. Ideia, né? Ou com a minha ideia, né, porque tu começa, né, eu estava pensando em fazer um negócio aqui, eu estava, né, matutando aqui, será que isso é bom? Será que isso vai dar certo? Será que as pessoas se interessariam por isso? Será que isso tem futuro? Será que isso vai dar dinheiro? Aquele cara que vai falar para você, você está louca, imagina, você está viajando. Você não precisa mais conversar com ele, você pergunta para a Cristal. E aí ela vai te dizer para você se você está louco ou se você pode fazer. Exatamente. Ela vai te dar insumos, vai te dar dados, vai te dar estrutura e coerência lógica de projeto, de negócio,
para que você tome a melhor decisão e fale assim, ok, eu vou esterçar para esse lado, eu vou para esse lado, eu vou enviesar, né, que é a decisão, certo? Viés é a tua decisão, é falar, ok, eu acho que isso aqui é o que é certo. Então, a Cristal vai te dar subsídios para falar assim, ok, a minha decisão está bem baseada, está bem embasada em que tem toda essa, né, ciência por trás aí, essa tecnologia. E aí, essa primeira etapa vencida, bom, boa sorte, porque é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, que honestamente não é um passo trivial, mas de fato, muitas pessoas saem aí abrindo negócios, até comprando franquias, atropelando o processo decisório. Ela vai fazer, e aí passa 2, 3 anos e não dá certo e fecha. 2, 3 anos eu ainda estou sendo generosa. A maioria das empresas fecha no primeiro ano. Então, é a E é um maioria. sofrimento, né? E a maioria, assim, esmagadora, não é maioria, assim, tipo, não, 20, 30, 40%, não, é para lá para 70% das empresas, né, que varia um pouco a cada ano, mas agora com os juros altíssimos, nossa, a maioria das empresas não estão sobrevivendo no primeiro ano. Agora, tem uma questão que a gente fez esse estudo, inclusive com a ajuda da Cristal, veio essa informação crucial. O brasileiro, hoje, o país é coalhado de CNPJs, né? Sim, os micro, né? Todos micro. Ou MEI, né? Assim, bom, tudo micro, né? Micro e pequena. É 99%. Já chegou a ser 99,9%, tá? É um absurdo, é um absurdo. Mas tem a realidade e tem o que você faz com ela. Então, assim, a maioria das pessoas que trabalham de forma regular no CLT, em São Paulo, ganha, em média, isso é pesquisa do IBGE, R$ 3.200 por mês. E a despesa individual, pagando todas aquelas contas simples de sobrevivência, dá 3.100. Exato. A lógica cretina é que você vive para pagar boleto. E aí, esses R$ 100 de diferença, você coloca na Cristal, em um ano você sai dessa... É uma taxa, um pagamento só. Um por ano. Detalhe, em um mês você pagou a Cristal durante o ano inteiro e você fica ali refazendo os seus planos para que no ano seguinte você entre, então, para o disruptivos. Aí o disruptivos, ele vai ser, né, um investimento maior. Contudo, ainda assim, é 10% do investimento que você precisa fazer dentro de uma empresa, para abrir uma empresa e montar todo um projeto. Então, porque a gente coloca os outros 90%. A gente investe até R$ 75 mil durante um ano em infraestrutura digital, enfim, tudo que você precisa em termos digitais para ter um escritório funcionando 100% no online e você consiga administrá-lo, operacionalizá-lo e ter lucro, né? E de fato você lançar produtos e serviços online, fazer vendas, criar comunidades, enfim, tudo isso a gente dá essa infraestrutura para você sair do zero e chegar aí, não sei, 7 dígitos com o esforço todo que você vai colocar. E aí é que vem a questão que eu falei para vocês, que olha, primeiro você tomou uma decisão, você tomou a melhor decisão, você embasou né, se embasou de informação para que você possa dar o passo mais correto possível, porque mitigar risco, né? Mitigar risco, errar, essa coisa do errar e acertar rápido, que é aquela psicologia, né, ou lavagem que faz em relação a startups, né, vamos errar e aprender rápido, né, mas é tentativa e erro. E isso aí, honestamente, é jogo de criança, né? Criança que aprende na tentativa e erro. Nós somos adultos, né, extremamente inteligentes, devemos, né, utilizar essa inteligência para fazer um processo que seja menos linear, né? E com essa vida financeira, nesse quadro financeiro, isso aqui em São Paulo, porque fora de São Paulo as coisas ficam mais difíceis. Nesse modelo econômico sobre o qual a gente está subjugado, não dá margem para erro, porque você entrou no erro, acontece como estamos vendo aqui, metade da população brasileira está endividada. Exatamente. Então, na raiz dessa realidade, temos aí toda uma conjuntura complexa, né? De falta de estrutura, falta de pessoal, falta de inteligência financeira, e também quando
falta perspectiva. Quando você E acesso à envereda... tecnologia, Exato. que a gente está mudando agora. Quando você envereda por esse caminho do empreendedorismo, você tem que ter lastro técnico, não basta só ter uma ideia. E aí a Cristal vem e aterrissa na sua frente, você entra na nave e você vai aprender a mexer no seu painel de controle. Exatamente. E aí, ao longo desse primeiro ano, depois, né, que você decidiu, então, qual que é o teu projeto, aqui no caso da Sandra foi o Disruptivos Culturais, você vai, então, investir em ativar esse projeto, ou seja, executar esse projeto, porque sonho é realidade, então você tem que concretizar aquilo que você estruturou no digital ali, no plano. Você fez um planejamento ali com a Cristal, agora você vai pôr aquilo para operar, vai pôr para acontecer. No digital, é diferente de você abrir uma loja, você decorar, você, enfim, comprar insumos e tal. É diferente, mas é muito similar em termos conceituais, porque você também tem que ter um site. Um site é uma loja. Você vai estar lá oferecendo um serviço, um produto. É como se fosse uma barraquinha, uma lojinha. Você também não pode só abrir a sua lojinha ali do bairro, né, e abrir as portas e esperar que venha cliente. Você tem que fazer o quê? Anunciar, não é? No digital, a mesma coisa. Você tem que sair, falar com as pessoas, né? Ir a eventos. Pode ser eventos digitais, pode ser eventos ainda físicos, mesmo presenciais, mesmo que você feche o negócio online, né, assinando um contrato digital, não é assim? Você não vai mais no cartório, mas você envia a nota e a nota de serviços, você envia o contrato tudo pelo digital. Então, assim, o processo, a gente fala arquivo ainda, né? Eu vou enviar um documento, eu envio um arquivo, tudo parece que é a mesma coisa, que só está funcionando dentro do computador. Então, é muito mais facilitado por conta de o digital ser um cliquezinho ali, um clique aqui, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas não necessariamente é tão intuitivo, não necessariamente elas têm todo esse treinamento, essa facilidade do meio digital, elas não têm esse conhecimento, e a gente dá todo esse treinamento. Então, a gente dá esse treinamento, a gente acolhe, participa das que a gente chama de maratonas, então, que são os sprints, né, que a gente fala, que são aquelas corridas, né, que a gente chama de sprint, porque parece uma corrida, né, é um intenso, sabe aquela coisa de arrumar, sabe aquela arrumação da semana, arrumação do mês ou do ano, fala, né, vou jogar, né, vou limpar o armário, né, joga tudo, vamos dar isso aqui, vamos para doação, né, então é aquele sprint, sabe, você vai fazer aquela corrida para deixar tudo certo, então você monta todo o processo, né, de pôr a lojinha no ar, pôr os produtos, fazer as fotinhas ficarem bonitinhas, fazer os seus anúncios ficarem bacanas, e todo modelo esse financeiro, fiscal, que é outro negócio bem sério. E tudo isso a gente tem o apoio das pessoas de jurídico, das pessoas de fiscal, das pessoas de controle, de administração, de negócios, e a Cristal é uma peça-chave em todo esse processo. Ela ajuda muitas das informações e dessa estruturação e desse passo a passo que a pessoa precisa ter na rotina dela, e a gente ainda coloca toda a tecnologia à disposição para que a pessoa execute isso em termos de infraestrutura digital. Então, você ter o site no ar, a pessoa vai entrar num lugar, ela vai receber mensagem, ela vai preencher um formulário, ela vai ver um vídeo, ela vai se conectar, enfim, com uma pessoa da sua equipe, outra pessoa, a depender do momento, né, da jornada dela dentro da sua empresa, enfim. E a Cristal ajuda você a entender todos esses processos, tudo que você tem que estar orquestrado. E aí, enfim, é o dia a dia, gente. Aí assim, desde você estar trabalhando como CLT para uma outra pessoa, você está fazendo o seu projeto de vida. Trabalhando para você, para o seu trabalhando para empreendimento. você. Eu acho que você vai conseguir se pagar melhor, né? No começo tende a sobrar menos, mas aos poucos, sem dúvida nenhuma, empreendedorismo no mundo, historicamente, é reconhecido como o processo de alavancagem mais rápido e mais sólido que existe de sustentar um ser humano, né, profissionalmente falando. O mais legal de tudo isso não é só que você vai estar trabalhando para você.
Porque isso com qualquer franquia você pode fazer, né? Você tá trabalhando para você, tudo bem. A franquia ainda você está trabalhando para a franquia porque você fica pagando aquela, né, aquela licença e taxa de uso da marca e tudo mais, porque já vem tudo prontinho para você, certo? E aí você fala, poxa, uma franquia é melhor por quê? Já vem tudo prontinho, já vem os processos, eu não tenho que decidir desenhar nada. Eles já fizeram um negócio que sabe que dá certo. Se eu fizer isso aqui, se eu repetir isso aqui desse jeito, eu vou vender, porque eles já têm os números que me falam. Então, é isso que a Cristal faz. Ela faz esse projeto para você, ela te fala qual é o processo, o que você tem que fazer, 1, 2, 3, para que você chegue e tenha o resultado. Legal. E aí, você não tem que pagar, então, a taxa da franquia. E mais legal que isso é que ela faz esse projeto com base nos seus valores, nos seus vieses, no seu propósito, naquilo que você acredita que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado, e que você quer para você, como um negócio que, para uma mãe que é divorciada, que tem 3 filhos, é diferente que vai ser para uma rotina de um rapaz de 20 e poucos anos que acabou de sair da faculdade e descobriu que ele foi substituído por uma IA. Ele não tem mais emprego depois de ter estudado aí 5 anos. Isso está acontecendo de baseada. Mas olha, não é para a gente ficar falando mal da IA, porque ela não tem nada de errado com ela. Não. O que está errado antes disso são os vieses que usam essa IA. Exatamente. Justamente, tá vendo? É aí que eu falo. O viés do ser humano, quando ele não é transparentemente calculado no processo, ele acaba virando manipulação. Bom, todo o lastro conceitual desse nosso trabalho, dos disruptivos, desse podcast, dos disruptivos culturais, que é o nosso produto, que a gente é sócia nessa demanda, daqui a pouco vocês vão ouvir falar um pouco mais disso. Mas todas essas questões colocadas na prática têm o objetivo único de mudar a vida e a história das pessoas. E é por isso que a gente chama de disruptivo, porque disruptura é você, de fato, mudar o status quo. Contudo, o nome, pelo fato de ser disruptura, parece que é uma coisa que vai desconstruir ou desformar, ou de alguma forma até destruir, né? E talvez por isso que as pessoas tenham algum receio em relação a isso. O que nós fazemos é dar um processo previsível para esse sistema de desconstrução e reconstrução. Então, ele passa a ser um processo regenerativo, porque ele calcula tanto a parte da mudança, que é a parte da transformação, que honestamente é a mais difícil de passar, porque você está desvinculando, desconstruindo algo para substituir por algo novo. Mas não é tão traumático se você fizer com base no viés que motivou a necessidade de mudança para começo de conversa. Ou seja, vocês não tiveram nenhum problema de começar a usar calculadora para poder fazer conta de matemática, não é? Acho que sim. Mais tranquilo, né? Muito mais fácil. Poxa, facilmente. Eu aprendi a fazer na mão, nossa, mas troco pela calculadora muito rápido. Foi traumático? Não. Tecnologia melhorou o uso. Mesma coisa com a Cristal, com disruptivos, enfim, com toda essa questão. A hora que você se joga lá dentro, você vai entender que ela está te ajudando, está facilitando algo que você nem tinha acesso antes, porque você estava preso no status quo desse processo aí meio tóxico aí, né, enfim, de jornada de trabalho que fica, né, e boletos vencidos, e aí você tem que entrar, você quer mudar esse status quo, quer fazer alguma coisa diferente. Então, como que você vai fazer esse processo de mudar a sua vida? Porque é trocar o carro, né, ou trocar a roda com o carro andando, né? Então, tem aquela sensação de que você não pode parar. Até por isso que o processo é bem acessível, que é porque, para você poder fazer isso sem recursos, ou com menos recursos possíveis. E aí, um processo que seja repetido várias vezes, ou seja, ele como funciona para muitos, né? E é uma solução que, além disso, entrega isso de maneira customizada. Então, é totalmente para você. Então, o seu projeto é seu, não dá para
Se alguém for tentar copiar, até pode copiar, mas boa sorte. Será que vai ter o teu mesmo, a tua motivação, tua vontade de acordar de manhã e falar, nossa, eu vou ligar agora para 40 clientes aqui, falar 40 clientes aqui sobre isso. Depende do assunto. Para uma pessoa é legal, para outra pessoa é tortura. Então, a gente acaba fazendo esse processo virar um processo muito mais tranquilo, prazeroso, motivacional. A pessoa é aquela coisa de você não ver a hora do despertador tocar, você acorda antes do despertador e já está pensando o que você tem que fazer hoje, que tal, mas não de um jeito tipo, ai, não é pesado. De novo. Não, não é pesado. Porque, vamos combinar, né? A vida já traz um monte de problemas, já tem, né? Se você ainda não tem mais aquele brilhozinho na hora que você acorda de manhã para fazer algo melhor do que você fez ontem, que dor. Bom, a gente já está caminhando para a parte final da nossa entrevista, então eu vou pedir para a Cris falar um pouco também da FEBRAEC, porque ela é vice-presidente da atual diretoria da FEBRAEC, que para a gente é muito importante, porque essa composição nasceu deste projeto Disruptivos. E aí a gente encerra a entrevista, ok? Perfeito. Bom, a FEBRAEC foi um presente mesmo, né? Um convite e para nós uma chancela, né, de que o nosso trabalho estava sendo reconhecido e nivelado por alto. Então assim, para nós assim, uma honra, né, poder ser chamado, convidado para assumir a nova diretoria da FEBRAEC. O Robson é um querido, assim, um amigo muito próximo. Vocês já ouviram ele aqui, hein? Sim. Né, que é o nosso querido presidente aqui da FEBRAEC. Ele em conjunto, né, assumindo a presidência, em conjunto aqui com os disruptivos, nós fizemos toda a parte, né, jurídica, toda a parte de votação e tal, e eleições e tudo. E foi um privilégio mesmo poder assumir essa posição e entender que o processo que nós estamos criando, ele de fato tem entregado mudança. Sem dúvida que nós somos empreendedores, por ser disruptivos, né, estamos aí atuando na linha de frente dessa mudança, então é uma mudança que vai fazer muito bem tem apoiado muitas pessoas, e agora acho que a gente está dando o passo de abrir, assim, explodir, né? Explodir para todo mundo, né? Trazer essa possibilidade, esse acesso de fazer uma mudança significativa para algo que seja importante para você, que entregue valor também para a comunidade que você atua, de uma maneira muito mais prática, mais rápida, e como eu falei, né? Lembra o negócio da lanchinha? Então, fazer a curva da lanchinha agora vai ser com combustível muito mais rápido, com IA no comando. Então, gente, é para desbancar qualquer transatlântico, com todo o respeito e responsabilidade aí no processo, mas, de fato, o Brasil com uma potência de 99% de MPS, a gente destravar esse pessoal, tirar esse pessoal da linha do sufoco, a gente tira, sei lá, 1% das pessoas na linha do sufoco, pelo menos por enquanto, a gente já conseguiu modificar o entorno da gente, trazendo prosperidade dinâmica. Exatamente. Porque se você pensar que esses 99%, né, de MPS movimentam 30% do PIB e dão 70% dos empregos formais hoje no Brasil, a gente está falando de impactar pelo menos 100 milhões de brasileiros, potencialmente, em escala. Então, entra hoje na Cristal, porque amanhã seu projeto já vai estar viável. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu agradeço a Cris pela entrevista, pela conversa, pela parceria, antes de mais nada, pela amizade, pela competência. E eu agradeço a vocês que estão assistindo a gente aqui de novo no podcast Disruptivos. A gente vai ter mais novidades. Não perca. Tchau, pessoal.